Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia. Mais uma manhã aqui na presença do Senhor para trazer um ensinamento para nossas vidas nesta sexta-feira abençoada. Sextou, iniciou o final de semana e nada melhor do que a gente refletir, meditando na palavra de Deus, para que a gente possa realmente viver uma vida que agrada a Ele, viver uma vida que traz paz, uma vida que traz tranquilidade, alegria, prosperidade. A vida com Deus, meu irmão, minha irmã, é surreal. Eu posso falar para você que eu nunca vivi nada igual. Vivi por 41 anos longe da presença dele, ou melhor, eu afastado da presença dele, porque a presença dele nunca se afastou de mim. E há 4 anos e meio eu vivo caminho com Jesus, como Moisés caminhou, como Davi caminhou, como Enoque caminhou. Então é algo surreal, E é por isso que eu falo disso, por isso que eu falo dele, porque eu tenho desejo que todas as pessoas vivam o que eu vivo, tenham o que eu tenho. Então, para isso a gente precisa buscar, né? Aprender, e Deus vai se manifestando à medida que a gente busca. O ensinamento da manhã de hoje tem esse tema que está na tela: aponte o caminho. E o texto, ele está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Amém. Olha só, meu irmão, minha irmã, se o próprio Jesus disse, olha o que Jesus disse: não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Esse texto está lá em João, capítulo 12, versículo 47. Se o próprio Jesus disse isso, quem somos nós, meros mortais, para querer fazer aquilo que nem Jesus fez? Ou seja, voltando aqui no começo, julgar alguém? Quem somos nós, quem somos eu e você, para querer julgar alguém, sendo que nem Jesus, ele fala: não vim para julgar, mas para salvar. E nós queremos julgar, apontar o erro dos outros, falar dos outros, olhar para o erro dos outros, olhar para o cisco que está no olho do irmão e não ver, reparar uma trave de madeira que está no nosso próprio olho. Hipócrita. E o que significa hipócrita? Olha só, a palavra hipócrita significa que ou aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta, quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos que não possui, fingido, falso, simulado. É isso que eu e você somos, quando a gente aponta o dedo para o outro. É isso que nós somos, hipócritas, dissimulado, falso, fingindo ser o que não é, fingindo ter qualidade que não tem, porque todos nós somos pecadores. E a maioria das pessoas aponta o erro do outro, aponta o cisco que está no olho do outro, sem olhar na trave que está no teu. Aponta o erro do outro sem saber que erra também, ou pior. Isso é hipocrisia. Primeiro, precisamos entender que todos nós somos pecadores. Todos somos pecadores e cometemos erros. Nem sempre são os mesmos erros que um e o outro comete. São erros diferentes, mas cometemos. E olha só o que Jesus fala para nós:
aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. João 8,7. Naquela situação, naquela circunstância em que pegam uma adúltera no ato do adultério e levam ela para Jesus, falando que a lei de Moisés ordena matar a adúltera apedrejando. Jesus fala isso: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí continua: quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. João capítulo 8, versículo 9. O Espírito Santo traz essa certeza em nós, que somos pecadores, que precisamos ser lavados diariamente com o sangue de Jesus, para nos purificar de tudo aquilo que fizemos ou pensamos, que foi contra a vontade do Senhor. Então todos nós temos pecados e o Espírito Santo é que mostra isso. É o Espírito Santo que vai primeiro fazer com que nós enxerguemos a trave que está nos nossos olhos, que arranquemos ela, que nos purifiquemos com o sangue do Senhor, para que depois nós possamos, olha só, entender o cisco que está no olho do irmão. Vamos lá. Fazendo isso, estaremos aptos, capacitados por Deus para ensinar aos outros o mesmo e assim sermos usados por Deus para conduzir as almas à salvação, porque Jesus ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar. Então, meu irmão, minha irmã, o que o Senhor me ensinou nesse texto de Jesus, nesse texto que nós trouxemos de Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Primeiro eu tenho que olhar para mim. Primeiro eu tenho que olhar para mim e pedir para que o Espírito Santo remova toda a impureza que está em mim. Espírito Santo, remova toda a impureza que está em mim. Isso é diariamente, todas as manhãs. Porque nós somos pecadores, nós temos o DNA do pecado. O DNA do pecado entrou em nós lá em Adão e Eva. E todo ser humano que é réplica, que é cópia de Adão, vem da matriz pecadora de Adão e Eva, ele nasce pecador. E nós temos que expulsar esse pecado das nossas vidas todos os dias. E só assim nós estaremos aptos e capacitados a ajudar o nosso irmão a fazer o mesmo. Apresentar esse Espírito Santo para o nosso irmão, para que o nosso irmão que é pecador, por meio do Espírito Santo, ele entenda isso e ele faça o mesmo que nós. Ele se entregue ao Senhor. Com isso, todos os dias ele pede para que o Espírito Santo remova os pecados da vida dele. Que possa ser um dia vivendo debaixo da vontade do Senhor. E isso nós vamos conduzir essas pessoas para a salvação. Nós não estamos julgando, nós estamos auxiliando a pessoa a entender que é pecadora e que precisa de Jesus, do sangue de Jesus diariamente para que esse pecado seja lavado, seja cravado na cruz. Isso não é acusar, isso não é julgar, isso é direcionar a pessoa a viver debaixo da vontade do Senhor, consequentemente levando essa pessoa para a salvação que você e eu recebemos. Não é julgar, não é apontar, é ajudar, é ter misericórdia. Amém? Beijo no seu coração, tá? Fica com Deus, tenha um ótimo dia, até amanhã, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau.